Então eu queria primeiro entender o que foi a Idade Média, en passant, Uhum, e por que que ela declinou, uhum, para que a gente possa começar a entender esse processo de formação. Houve de fato uma cristandade, no uhum, sentido que muitos teóricos tentam trazer, não houve. uhum. É, interessante essa questão toda, né? Eu gosto muito da posição que é colocada de um filósofo teólogo, historiador também nesse sentido, né? Chamado Romano Guardini. Ele foi um cara muito influente no pensamento dos papas, inclusive, né? Do Bento XVI, do Papa Francisco, especialmente, né? O Romano Guardini tem um livro dele lá, O Fim dos Tempos Modernos. Ele comenta, né, que a Idade Média era um período onde se organizou todo um estilo, né, de pensamento, especialmente, que a gente vai associar com um germe aqui que deu origem ao que a gente vai chamar de Ocidente, né? E ele vai falar que a Idade Média ela acabou justamente com uma irrupção dentro de certos pressupostos que haviam dentro do pensamento medieval que não eram de acordo com essa germinação do homem ocidental. A gente pode colocar aqui, por exemplo, como mau exemplo, a Revolução Científica, né? Que vai ser uma coisa que abalou muito aquele sistema cosmológico que vai estar muito presente onde? Na Divina Comédia de Dante, que é o quê? O sistema ptolomaico. O Guardini vai fazer um modelo que eu acho muito interessante, né? Do ponto de cima, a gente vai ter Deus, a revelação, tudo mais, a igreja, né? E a igreja ela vai fornecer a autoridade, que é o dogma. Vai fornecer o dogma, que é a interpretação do dado revelado, dela que vai interpretar isso. Mas do ponto de vista do mundo, vai ter uma atitude muito parecida, e o pensamento medieval ele é muito associado com uma adesão muito grande à autoridade e não à investigação de fato. Obediência. A autoridade mesmo. E obediência a essas autoridades, que vai ter que, do ponto de vista da concepção do mundo, das coisas naturais, do mundo natural e não das coisas sobrenaturais, os filósofos gregos vão ser os principais, assim, vão ser autoridades, vamos dizer assim, dadas. Simplesmente é assim porque realmente alguém falou. Alguém lá atrás, de um grego, falou acerca desse assunto e a gente simplesmente assume isso, né? Conforme a gente vai ter as descobertas, e aí que a gente tem que entender, né, toda aquela questão com Galileu, né, que é um fator historicamente muito ilustrativo, né, porque a gente vai falar sobre o fim da Idade Média, que é justamente o abalo de toda uma concepção do mundo das coisas ali, né? É isso que, assim também que a gente pode entender, por exemplo, também a Reforma Protestante, né, como uma correlação também com esse abalo que a gente vai assistir depois com o Galileu, com tantos outros, né? O Lutero, é porque eu falo também com a Reforma Protestante, porque o Lutero ele era um homem que, se você for ler Ernst Trout, o pessoal comenta muito sobre essa questão da reforma mesmo, historicamente, vai colocar Lutero como um homem que não tinha consciência que estava fazendo nesse sentido, um homem muito medieval, né? Quem vai ter mesmo essa visão maior, e aí todo mundo vai falar disso, né, vai ser o João Calvino. O João Calvino ele já vai ser um homem moderno mesmo. E ele que vai dar alas para isso. Né? E existe todo uma ala, inclusive, do pessoal da teologia reformada que fala que o calvinismo construiu a civilização, né? Essas coisas todas assim. Então tem visões e visões sobre a Idade Média, né? Mas eu gosto muito dessa visão do Guardini. Eu gosto muito dessa visão do Guardini, como esse rompimento todo. A gente pode falar em Ou outros... seja, é um momento em que o fim da Idade Média é um momento em que uma ordem imposta desde cima a baixo deixa de existir. Quando para de ter uma... Existem várias tensões, né, na Idade Média. E é como que em algum momento uma ordem que era mais ou menos orgânica, ela vai sendo de baixo para cima rompida. Né? Ela vai sendo de baixo para cima rompida, eu acho que eu diria isso. Houve uma cristandade, de fato? Dá pra dizer que sim. A cristandade, na ideia de uma civilização cristã, Sim. houve sim, ali na Idade Média. E houve também no que a gente pode chamar na chamada Idade Moderna, né? Só que era uma cristandade dividida. Mas houve isso que a gente vai chamar de uma civilização cristã que chamou-se de Ocidente posteriormente, mas que obviamente aí se secularizou. E hoje já não existe a cristandade. Houve o fim da cristandade, isso é um fato. Mas, Né? nesse sentido, eu vejo muitos críticos dizendo que a adesão que se fazia do poder secular à ordem cristã, ela era mais nominal do que real. Pode ser. Dá pra interpretar assim, especialmente a gente vai falar por exemplo, a maior polêmica que teve, né? A polêmica das investiduras lá na Idade Média. Quem
ordena os bispos? O Papa ou o soberano ali daquele local, o rei, o príncipe, né? É o nome que vai dar, em geral, ao governante, o príncipe. A gente vai ter... O Carl Schmitt coloca isso muito bem no livro dele lá, Catolicismo de Forma Política. Ele coloca que a igreja, o Spengler também fala muito disso, a igreja é uma alternativa ao Estado. A igreja se contrapõe ao Estado, ela se contrapôs aos Estados, né? De forma que havia, na visão deles, existe um conflito que é insolúvel, só vai terminar no momento que um vencer e o outro perder, né? Acho que no juízo deles, a igreja perdeu esse conflito com os Estados, né? Mas na Idade Média, essa vai ser uma tensão que vai ter muito ali. A gente sabe que até qualquer historiador mais sério ali, ele vai falar que na Idade Média, seja marxista, seja o que for, do ponto de vista marxista, havia ali um conflito muito grande entre a igreja e o Estado. Não havia uma harmonia, vamos dizer assim, das classes. Quem ia dominar era uma coisa que estava ainda se definindo, né? E aí vai se estabelecer essa questão, né? Como é que ele se mantém tendo essa adesão sincera, o que a gente vai chamar do cristianismo da Igreja Católica, que era o sinônimo, né, especialmente na Europa Ocidental, a cristianismo mesmo. Como é que ele vai manter essa adesão sendo desobediente ao Papa? E havia muitos conflitos desse tipo, né? Há muitos mesmo, sim. Tanto que São Luís é considerado um santo também por essa questão de ter sido em tudo obediente ao Papa. Sim. E essa postura não era tão difundida entre os reis da Idade Média, a tal ponto que nós tivemos, inclusive, conflitos, recusas, por exemplo, em defender o Papa, recusas em defender, por exemplo, no chamamento que houve para as cruzadas. Muitos reinos não aderiram ao chamamento. Você imagina que é o Papa falando, Deus quer, Deus quer isso. E aí o rei vai falar, não. Então E aí passa justamente por essa questão também. Como se consolidou, inclusive, a autoridade papal durante esse tempo. E aí a gente vai chegar... Isso é um problema teológico, inclusive, né? Quando a gente vai falar de como se estabeleceu isso que a gente chama de ortodoxia católica. Né? Na Idade Média era tudo... O que a gente chama de catolicismo medieval era uma coisa muito difusa, muitas vezes, né? Muitas posições diferentes, muitas coisas. Não tinha uma formalização, muitas vezes, ali dos dogmas, bem colocado, igual a gente vai ter no Concílio de Trento, por exemplo. Trento foi o que resolveu isso, inclusive. Essas tensões na Idade Média, Trento, assim, falou, não, esse lado aqui venceu. Pegou todas as discussões medievais e falou assim, esse lado aqui venceu. Porque o próprio protestantismo é um fruto muito disso. Dessas tensões não resolvidas, tensões teológicas, tensões com poder também. O próprio Reforma Protestante é um fruto também dessas tensões. Né? Se a gente for pensar, por exemplo, da autoridade do Papa, houve alguns séculos antes, o sequestro do Papa para do rei da França, Filipe Belo, na época. E a gente teve o Papado de Avião. E aí, com o Papado de Avião, como assim? O Papa, ele é um fantoche do rei da França, basicamente, aqui. Ele é o soberano da igreja. Né? Aí vai vir uma série de questões envolvendo. Aí vai vir vários bispos que vão falar, veja só, o Papa não pode ser o soberano. O concílio ecumênico, isto é, os bispos em conjuntos poderiam depor o Papa. E aí vai vir uma tese teológica, o conciliarismo. Né? E do outro lado, a gente vai ter as primeiras grandes discussões mesmo, que vão elaborar teologicamente de uma forma densa. Aí a gente fala do cardeal Caetano, esse pessoal todo, século XV, mais ou menos, 1400 e tanto aí, 450, eles passando, concílio de Pisa, concílio não sei o quê, vários concílios que teve. Para decidir essa questão, e nenhum deles teve uma resposta definitiva. Nenhum deles. Todo mundo, ou tinha, por exemplo, o cardeal Caetano teve concílio, acho que foi com alguns concílios de Pisa, acho que teve 2 concílios de Pisa, ele boicotou, os dominicanos não foram no concílio. Ele falou, eu não reconheço isso, eu não vou. Ele era o líder dos dominicanos na época, né? Ele boicotou. E ele era o maior proponente do papalismo, chamado papalismo, que defendia a infalidade papal, essas questões todas. E só foi no Concílio de Trento que vai ser, assim, a vitória definitiva desse partido. Que o cardeal Caetano estava lá, inclusive. Tem a história, inclusive, que ele colocou lá, né? Na preferência que a Igreja Católica deu para São Tomás de Aquino, dizem que ele chegou lá no concílio, no momento lá, falar de São Tomás de Aquino, da Bíblia, num lado ele colocou a Bíblia, do outro lado ele colocou a Suma Teológica de São Tomás de Aquino. Dizem. Para a importância que eles davam para essa questão toda. Então, vamos chegar aqui na nossa primeira grande conclusão, talvez, aqui. Em um sentido, houve cristandade, no outro não. Ou seja, no sentido de que havia uma civilização que prezava e que possuía uma obediência significativa aos preceitos cristãos. Sim. Havia. Agora,
Nós nunca tivemos um momento da história em que claramente a igreja reinou sobre todos. Não tinha. Não teve. Na verdade, por mais que ela tentasse colocar-se sobre todos os governos dissessem aceitar a ideia de que havia de fato... Poucos foram os governos onde a cristandade aconteceu, como foi o caso, por exemplo, de São Luís. Sim. Como foi o caso, inclusive, da Rainha Castela. Sim, Isabel. E de alguns governos muito cristãos. Sim. A maior parte da história a gente teve, na verdade, uma cristandade mais nominal em relação ao poder do que real. Sim. Era a ideia de uma cultura cristã, né? Tipo, havia uma cultura cristã. Havia uma cultura cristã, exatamente. Mas não havia uma obediência... Isso não era sinal de uma obediência integral ao Papa.